A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção, estamos juntos mais uma vez para continuarmos aqui o estudo do livro do profeta Isaías, né? Velho Testamento. Hoje é o capítulo 5 de 30 versículos, maravilha. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que fala assim para nós assim, ó. O título fala assim, a parábola da vinha, né? A gente fala de parábola, lembra muito só no Novo Testamento, Jesus falando, mas no Velho, alguns homens de Deus também usaram parábolas, né? Essa linguagem não é comparativa com coisas que eles faziam no dia a dia, aleluia, ou no seu trabalho, no seu dia a dia, para trazer uma mensagem de Deus, né? Isaías foi usado por Deus assim também. Parábola da vinha. Versículo 1 fala assim, nós vamos ler do 1 ao 7, irmãos, para a gente ver essa parábola, né? Vamos entender ela, o que Deus queria falar com o povo e com nós hoje, aleluia. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil, colina fértil, irmãos. A gente, tremendo isso aqui. Cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a com excelente vides. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Isso é sério, irmãos. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço-vos entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio de uvas bravas. Os irmãos vê que o vinhateiro aqui, que representa a pessoa de Deus, né? Aleluia. Ele usou do material melhor que ele tinha para plantar, para cercar, para fazer tudo. Mas deu não uvas boas, mas bravas. Mas os irmãos vê aqui no versículo uvas bravas, né? O versículo 4, 5, continuando aqui até o 7, para a gente explicar. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, eis que opressão e retidão, eis aqui clamor. Então os irmãos veem que a parábola aqui que Deus ministra, Deus fala, Deus mostra a Isaías, é falando do seu próprio povo, Jerusalém e Judá. Deus, quantas coisas fez, irmãos? Para o povo ver, para o povo obedecer, para o povo aceitar a sua vontade, o povo deixar Deus os conduzir, Deus os guiar, Deus os orientar, Deus os levar, né, a pastos verdejantes, como fala no Salmo 23, e o povo quis tomar decisões contrárias, quis ir por caminhos que não eram o caminho que o Senhor queria, quis fazer as coisas do jeito deles, irmãos, e na hora da colheita veio uvas bravas, não veio uvas boas, não teve frutos, irmão, e isso é muito sério. Jesus fala para nós no Novo Testamento que o nosso fruto tem que permanecer, irmão, e isso é sério, irmão, porque ele é que faz, ele é o que dá o crescimento, ele que convence o homem do pecado e de juízo, ele que tem feito já tudo por nós, irmão, na cruz do Calvário, Cristo. O povo de Israel aqui, Deus era o seu ajudador, Deus chamava eles de esposa, eles sendo marido, para cuidar, para zelar, para fazer. Deus já estava fazendo tudo por eles e eles não queriam fazer a parte deles, irmãos. Por isso que o fruto aqui fala de uvas bravas, que não tinham valor, irmão. Que você, que nós, hoje, na pessoa bendita de Jesus, possamos entender isso, irmãos, e buscar no Senhor, irmãos. A gente dá fruto dignos de arrependimento, frutos que agradem o Senhor. Irmão, vidas, almas, frutos nas nossas obras, no dia a dia, né? Na nossa conduta, no nosso caráter, que louve, que adore, que
Que Deus seja glorificado, irmão. Isso é muito sério. Isso parte de você, parte de mim, para com Deus, para com o Senhor, para com Jesus, irmãos. Isso é muito sério, irmão. Aqui o povo estava sendo rejeitado os seus frutos porque não quiseram fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Nós podemos entrar por esse caminho também, se não cedermos à vontade do Senhor na nossa vida, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. O versículo 8 em seguida, irmãos, os irmãos vão ver, bendito seja o nome do Senhor, tem um título aqui, não sei se a sua Bíblia tem, fala assim, os ais contra os maus. Irmãos, quanto ais vai ter aqui? É um alerta de Deus para a nossa vida. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Fiquem como únicos moradores no meio da terra. 9. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficam desertas, até as grandes, excelentes, sem moradores. 10. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, um homem de semente não darão mais do que um efa. Por quê, irmão? Porque não tem frutos bons, irmãos. A gente vê medidas aqui que fala na Bíblia. Aqui, quando fala de medidas, aqui algumas falam de 20, 25 litros, irmãos. E estavam dando pouco. Por quê? Porque não estavam tendo a bênção de Deus. Irmão, para nós alcançarmos a nossa vitória, para nós vivermos algo sobrenatural, para nós vermos sinais, maravilhas, Deus agir, Deus operar, tem que haver obediência em mim, você, em nós, para que essas coisas venham acontecer. Você fala assim, mas irmão, pastor, estou vivendo, estou procurando obedecer, estou passando uma prova, uma luta. Irmão, pode ter certeza que essa sua luta, essa sua prova, essa sua aflição, ela tem dia, tem meio e tem fim. Tem início, meio e fim. Não vai ficar isso para sempre. Jesus, quando foi levado no deserto, ele foi levado, mas ele passou, teve meio também, teve fim e foi tirado. É a mesma coisa quando você passa algo com uma permissão de Deus para um propósito maior, para algo promover a sua vida, a sua vitória, uma prova, tem dia, início, meio e fim. Quando é Deus que permite a gente passar. Não vá você, igual o povo aqui fazia, com suas próprias mãos, e o povo vivia entrelaçado, subjugado pelos inimigos, preso, irmãos, em tantas coisas, porque eles buscavam esse mal. Eles estavam vivendo esse mal. Não pode, irmãos. Cuidado, tenhamos nós cuidado. Nós, irmãos, não fazemos algo que é errado, que desagrade o Senhor. Versículo 11. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedeira, assim continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Irmão, bebida alcoólica, vício, irmão, isso não é coisa de serva de Deus. Versículo 12. Harpas, alaúdes, tamborins, gaitas e vinham lá nos seus banquetes, não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Irmão, onde há a bebida forte, irmãos, embriaguez, a dissolução, a contenda, Deus não quer isso, irmãos. A Bíblia diz, não embriagueis com vinhos, mas com o Espírito, enchei-vos do Espírito. Irmão, mas Jesus tomou vinho, irmão, naquela época de Jesus, irmãos, havia o vinho que não era fermentado. Jesus, eu creio pela palavra, apesar de não dar os detalhes, Jesus tomava ali moderadamente até aquele vinho que não era fermentado. E os discípulos vinham a conduta do Senhor e faziam. Nas epístolas de João, fala assim, temos que andar como ele andou. Jesus deu o exemplo para nós tomarmos o exemplo. Mas Paulo mandou Timóteo tomar um pouquinho de vinho. Irmão, um pouquinho. Não mandou ele encher a cara. Um pouquinho, aquele vinho não fermentado, porque ele tinha frequentes, uma doença no estômago, irmãos. Ali, talvez uma azia, uma gastrite, não sei. Algo assim, irmãos, para que aquilo venha, aleluia, aquele gosto do vinho que é forte, né, irmãos? O não fermentado. Que a gente já veio lá do mundo, sabe o que é bebida com fermento, irmão, em excesso, sabe o que não é.
É como você tomar um refrigerante, né, irmãos? Aquele gás, né? A pessoa está com o estômago meio ruim, você sente uma melhora na hora. Então, aquele vinho não fermentado que Paulo mandou Timóteo tomar é para que ele melhorar aquela ruindade que está no estômago de Timóteo, irmãos. Para que ele venha ter uma melhora. Então, irmãos, aqui Deus está condenando, está proibindo quem toma. Não pode, irmãos. Versículo aqui, 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão secará de sede. Desobediência. Vai passar necessidade. Quem é desobediente? Versículo 14. Portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu sua boca desmesuradamente para lá descerão. O seu esplendor, sua multidão e a sua pompa, os que entre eles se alegram. Irmão, pessoa soberbo, altivo. Irmão, se não se converter, se não se arrepender, irmão, o tormento está aí, irmão. Morre sem Jesus e é tormento eterno. Lá no Velho Testamento eles falavam disso. Alguém fala aqui que esse inferno que fala aqui, trazendo do hebraico, né, que é o Velho Testamento hebraico, é as partes mais baixas da terra, irmão, tá? É o inferno, irmão. Ali, onde a Bíblia fala que o bicho vai estar ali, não vai ser deteriorado, mas as pessoas vão ser atormentadas ali. É esse lugar, irmão. Deus advertiu os seus naquela época. Versículo 15. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará e os olhos dos altivos se humilharão, né? Desobediência. 16. Porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo e Deus, o santo, será santificado em justiça. Irmão, Deus tem que ser honrado no nosso falar, no nosso olhar, no nosso pensar em justiça. Oh, aleluia. 17. Então os cordeiros pastarão como de costume e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Então, irmãos, o obediente, irmãos, vai prosperar. O obediente vai ter vitória. O obediente vai conquistar. Vai passar um aperto sim, mas vai conquistar. Mas os desobedientes vão ficar, irmãos, numa humilhação total. A palavra fala isso, irmão. A palavra de Deus fala isso. 18. Ai dos que puxam a iniquidade como cordas de vaidade e o pecado como cordas de couraça, né? Estão puxando para si, estão querendo perto de si. Cuidado, irmão. Versículo 19. Dizem, apresse-se com isso e acabe a sua obra, para que logo a vejamos. Achegue-se e venha já o conselho dos santos de Israel, para que venhamos a saber. Oh, irmão, o conselho de Deus, da sua palavra para a nossa vida, vai fazer nós chegar mais próximo do Senhor, vai fazer nós estarmos procurando estar no centro da vontade de Deus, vai fazer a bênção do Senhor estar nos acompanhando, a bênção do Senhor vai chegar sobre nós, irmão, ou o inimigo vai ter que correr do nosso caminho, em nome de Jesus. Versículo 20, aleluia, ai dos que, aleluia, o mal chama o bem, e do bem fazes das trevas. Luz e das luzes trevas. Fazem do amargo doce e o doce amargo. Irmão, hoje, nos dias de hoje, como na época de Isaías, está cheio de pessoas assim. Que falam que o certo é errado e o errado é o certo. Cuidado, irmão. Não entramos por esse caminho, por esse tipo de pensamento errado. Pessoas estão indo por esse caminho. Irmão, Jesus não quer que nós tenhamos convivência com as pessoas que têm esse pensamento errado. Jesus quer que a gente esteja com aqueles que falam e querem viver a verdade. Cuidado com esse povo, irmãos, que é um veneno para a nossa caminhada, para a nossa conduta. Cuidado, irmão. Versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Irmão, cuidado. Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esses que são altivos, orgulhosos, soberbos, afasta-se dele, irmão. 22. Ai dos que são campeões em beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte. Mais uma vez, os viciados em bebida alcoólica. Jesus tem poder de libertar. Cuidado. 23. Dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Irmão, tá cheio de gente, irmão, fazendo suborno, fazendo coisa errada, usando o dinheiro para um lado errado, irmão. E cedendo a petições, isso na área civil, trabalhista, social, em várias áreas da vida da gente, irmão, para favorecer ao ímpio, porque recebeu alguma coisa foi prometido para ele ou para ela. Isso no meio nosso, irmãos, cuidado, pessoas estão se corrompendo. E ao justo, diz a palavra aqui, irmãos, ó,
No versículo 23, negam a justiça. Deus está olhando, Deus está vendo e não vai deixar se escarnecer. Cuidado. Versículo 24. Por isso, como a língua de fogo consome a palha e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Irmão, quem despreza a palavra de Deus, quem rejeita a lei do Senhor, quem não quer ouvir a voz de Deus, irmãos, está trazendo juízo para si próprio. Está se condenando. A Bíblia fala que quando nós cremos no Filho de Deus, em Jesus e na sua palavra, nós passamos da morte para a vida. Temos que crer em Jesus. Versículo, ó Deus amado, poderoso, 25. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, estendeu sua mão contra ele e o feriu de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isso, não se retirou sua ira, mas a sua mão ainda não está estendida. Os irmãos viram que a ira do Senhor se estendeu quando o povo não dá o devido valor a ele e a sua palavra. Os irmãos veem aqui como vai ser o fim dos homens, irmãos, como cadáveres. E a mão dele não vai poder ser estendida. Por causa da escolha errada do povo. E isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Versículo 26. Ele erguerá o estandarte para as nações, de longe lhe assobiará para que venham desde a extremidade da terra. Eis que virão apressada e ligeiramente. 27. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, nem cochilará, nem dormirá. Não se desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. 28. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos restezados. Os cascos de seus cavalos são duros como pedras e rodas dos seus carros como redemoinho. Os irmãos veem aqui que os inimigos do povo vão vir com uma força tamanha tal, irmãos, por causa da negligência do povo de Deus e não obedecer a palavra. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes a gente vê pessoas que não servem ao Senhor, parece que estão indo melhor do que alguém que serve, do que alguém que diz que serve, que está se enganando a si próprio, está indo para frente e ele não. Por quê? Porque ele não está obedecendo. Mas eu vejo pessoas que... o Salmo fala de pessoas que não servem a Deus e prosperam, mas aquilo ali é passageiro, irmãos. Mas a bênção que Deus tem para os obedientes enriquece, diz a palavra, e não acrescenta dores. Versículo 29, né? Aleluia. E o 30, e nós vamos encerrar hoje o capítulo 5 de Isaías. O seu rugido será como do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, então a levarão e não haverá quem livre. 30. Bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra e verão trevas. Ânsia e luz escurecerá em suas assolações. Por quê, irmãos? Porque o povo quis viver, quis estar pelo caminho da desobediência. Desde o início do capítulo 5, a parábola e até o termo, os irmãos veem que o povo quis fazer associação, né? Vínculo, né? Unidade com nações, com costumes de povos pagãos, aceitar a religiosidade, a adorar não ao Deus único e verdadeiro, a deuses, irmãos, e o mal veio sobre o povo de Israel. E tudo isso que está registrado no capítulo 5 nós lemos aqui, irmãos, vai vir com uma força tamanha tal sobre o povo, e vem mais rápido, irmãos, por causa da desobediência. Irmãos, não queremos nós entrar pelo caminho da desobediência. Vamos estar nós no caminho da obediência, mesmo que não seja fácil, irmãos. A Bíblia diz que o reino dos céus é ganhada força. Vamos ir pelo caminho, vamos nos esforçar para buscar o Senhor, irmãos. E Deus vai nos ajudar. Deus vai nos dar vitória, irmãos. Porque se não fizermos assim, irmãos, o caminho das trevas, ele é triste, irmãos. Ele vai nos afastando de Deus, irmãos. E muitos não conseguem voltar para a luz, irmãos. Vamos buscar o Senhor hoje. Nos arrepender hoje. Pedir perdão hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Capítulo 5 de Isaías encerrado. Ajude nós aí no canal, irmãos. Não deixe de deixar aí o joinha. O canal está sendo bem visto para a glória de Deus. Compartilhe esse link. Traga inscritos para o canal. Vamos levar essa palavra para ganhar almas para o reino dos céus. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.